Olá, Sagi, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Meu nome é Marco. Essa semana eu vou estar fazendo a previsão de vocês com a mesa dos guardiões, tá? Então a gente vai ter aqui as mensagens dos malandros, pombogiras e dos guardiões, né? Dos Exus. E provavelmente vai ser uma leitura mais rápida, que ela é direto no ponto, ela é focada, né? Pode ser uma questão de alerta, uma questão de perigo, uma questão de energia, de amor, né, de relacionamento. Vamos ver aí o que eles vão falar para vocês que pode vir a acontecer durante essa semana que se inicia hoje, né? Ságio, então é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter, Ascendente em Sagitário. Você pode também estar lidando com alguém nesse signo, tá? Então sim, a leitura pode estar espelhada. Sempre muito importante receber os guiamentos e conselhos dos oráculos com muita responsabilidade e bom senso, já que é uma leitura geral e não é específica, né? Para consultas particulares, o meu contato é sempre na descrição do vídeo. E me sigam também nas outras redes que estão por aqui pelo perfil. Tá bom, Sagitário? Espero que vocês estejam bem. Aos meus inscritos, muito obrigado. Aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Eu agradeço demais a troca, o carinho, o engajamento de vocês. Está chegando por aqui, por favor, considere se inscrever, fazer parte aqui da nossa família, curtir, comentar, compartilhar os vídeos, caso você goste do conteúdo, tá bom? Sagi, vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Eu vou começar com aqui o baralho dos malandros, pra gente ver o que temos pra vocês de primeira mensagem. Serão 3 linhas, uma dos malandros, uma das pombogiras e uma dos guardiões, tá? Vou falar detalhadamente de cada uma e no final a gente faz o tudão, o resumo, o geral da sua previsão, da sua leitura, o que pode estar acontecendo, tá? Vamos lá? Sagitário. Justiça, a justiça, a bebida e a joia. Justiça, a bebida e a joia. Sagita, primeiramente aqui, para muitos sim, a gente está falando de um processo jurídico, tá? De uma questão judicial, né, com advogado, juiz, justiça, burocracia. Você vai ter sim agora uma finalização favorável, tá? Você vai receber aqui o que você está buscando, procurando, o produto, o resultado desse processo já vai chegar até você. De uma forma, eu acredito que até rápida, tá? Não vai se demorar mais para findar esse procedimento, esse processo aí jurídico que vocês podem estar tendo, tá? Acredito que não vai demorar muito. Mas aqui com a carta dessa bebida aqui no meio, a gente pode estar falando também de um quesito espiritual, de uma questão assim de descarrego, de uma questão de libertação, de uma questão de uma leveza que vai chegar aí na sua vida e podemos estar também falando aqui de uma justiça divina, tá? Não uma justiça burocrática da Terra, mas uma justiça divina do universo aqui, da parte da espiritualidade. Então são 2 pontos que podem acontecer, são 2 questões que a gente pode estar trabalhando aqui. Obviamente eu vou esclarecer tudo isso, mas o que acontece aqui é que sim, a justiça vai se fazer presente um processo que vocês podem estar esperando, ele chega numa finalização favorável, ele chega num resultado positivo para vocês de Sagitário que estejam lidando com alguém de Sagitário. Tá bom? Então foi isso. A primeira parte fala assim sobre uma resolução processual, uma resolução jurídica que está aqui vindo a caminho. Eu vou agora clarificar com o oráculo das pombogiras, vamos ver se a gente está falando de justiça material ou divina. A justiça. Bebida. A joia. Notícias distantes por caminhos distantes. A consulente. Vocês, né? Caminhos abertos. Caminhos abertos. Aqui mudamos um pouco de figura. A consulente é uma energia feminina, mas eu tô falando aqui diretamente com vocês, tá?
Como é uma energia, a gente pode estar falando sim, dependendo de gênero, com o consulente ou a consulente. A única questão aqui é sim, estamos falando diretamente com vocês, tá? Essa carta, Notícias Distantes por Caminhos Distantes, ela me fala sobre alguma pessoa do passado, tá? Alguma questão do passado. Aqui eu sinto que sim, pode ser uma relação a uma pessoa, um relacionamento que já não existe mais, que vocês tendem a remoer, que vocês tendem a ruminar, que vocês tendem a ter um certo tipo de apego também, tá bom, Sagita? Mas isso aqui chega ao final, tá bom? Aqui a gente vai ter uma finalização sobre isso, uma justiça vai acontecer e uma libertação ocorre aqui para vocês, tá? Do signo de Sagitário. O que acontece aqui, Sagita? Nessa nova visão que eu tô vendo aqui que pode estar acontecendo, que é em relação a alguma pessoa que ficou para trás, algum relacionamento que já não existe mais, porém que vocês ainda sentem, pensam, podem ainda ter um pouco de resquício, um pouco de mágoa, alguma rusga, isso aqui chega ao final, tá? Só que você é libertado disso. Aqui você tem um descarrego, uma libertação advinda, de fato, de uma justiça que chega aqui ao fim, por uma coisa que ficou do passado e que já não serve mais para você e nem para sua vida, tá, Sagitário? Então aqui a gente tem uma resposta favorável em relação à pessoa, a um relacionamento que ficou para trás e que já não mais vai fazer, não vai mais te impedir, não vai mais ter nenhum tipo de travamento na sua vida, que as suas coisas começam a fluir de novo, Sagitário, tá bom? E aqui com a carta da joia com os caminhos abertos é o que vocês vêm pedindo aí já há algum tempo, né? Conseguir se livrar, conseguir sair, conseguir ir embora, conseguir se libertar dessas amarras, desses resquícios de energia, dessa sombra, dessa outra pessoa que ficou para trás, desse último relacionamento que ficou para trás, a qual sim, aqui pode ter sido usado sim artifícios magísticos, artifícios de feitiços, algum tipo de amarração, algum tipo de, enfim, algum tipo de trabalho aí de cunho espiritual a fim de amarrar ou, enfim, manter vocês no caminho dessa pessoa, tá? Mas eu vejo que aqui a justiça falou mais alto e essa toada desfavorável que te prendia, que te mantinha num lugar de agonia, de ansiedade, de estagnação chegar ao fim. E aqui é Sagitário conseguindo seguir, conseguindo dar vazão, conseguindo ir adiante com a sua vida. Aqui eu vejo vocês livres de alguma amarra que ficou no passado, de alguma questão, alguma corrente ainda que te prendia a essa pessoa. Aqui a gente pode estar falando assim de corrente energética, de questões de, como eu já falei para vocês, algum tipo de demanda pode ter sido feita, mandada, algum tipo de trabalho sim pode ter ocorrido em relação a trazer vocês para perto dessa pessoa. E sim, isso aqui não era uma configuração favorável, isso aqui não era uma configuração boa, né, positiva para vocês, porque te mantinha preso a isso. Mas aqui com a carta da bebida, que é justamente a carta do descarrego espiritual, com vocês aqui representados no jogo, representadas no jogo, a gente tem uma libertação, a gente tem uma quebra, tá? A gente desamarra isso. Vocês estão desamarrados agora devido a justamente a justiça divina. A espiritualidade aqui se fez presente e te libertou dessa situação em relação a uma pessoa do passado. Vocês podem ter tido sim um término abrupto, um término que não foi nem um pouco fácil, um término sofrido aqui que doeu, que machucou ambos. Só que vocês ainda estavam se sentindo presos aqui, nesse amor, nessa questão do passado, de modo que vocês não conseguiam fluir, não conseguiam evoluir, desenvolver outros relacionamentos, nem a vida de vocês como vocês deviam, tá? Mas agora com a carta da joia, que é o resultado mais favorável possível, aqui é sim um presente dado pela espiritualidade, com os caminhos abertos. Aqui vocês têm agora total liberdade, livre-arbítrio para vocês conseguirem seguir, evoluir, desenvolver a vida de vocês, relacionamentos como um todo e assim por diante. Aqui vocês conseguem expandir, tá bom, Sagita? Vou finalizar aqui a terceira linha de vocês com o tarô dos guardiões. Vamos ver as três energias finais, o que eles querem dizer para vocês, e aí a gente já faz o resumo do tudão. Como eu disse, aqui é uma leitura bem mais rápida, é uma leitura direta ao ponto, só para falar o que realmente precisa ser dito, tá bom, Sagitário?
Vamos lá. Notícias distantes por caminhos distantes. A consulente. Caminhos abertos. Vocês estão aqui realmente passando de fase. Aqui vocês estão conseguindo respirar. Saíram duas cartas de portais aqui, eu vou mostrar pra vocês. Bom, Exu Mangueira, 4 de paus. Exu Mangueira, 4 de paus. Portal Realizador, 7 de paus. Portal Realizador, 7 de paus. Portal Divino, 10 de paus. Portal Divino, 10 de paus. Sagitário, aqui a gente tem uma questão sim. Vocês vencem. Vocês conseguiram vencer. Isso aqui realmente tem a ver com casamento, com relacionamento que ficou para trás, tá? Isso aqui era uma relação, um namoro, uma troca, uma conexão muito forte de duas pessoas que já não existe mais, tá? Vocês eram felizes aqui, mas obviamente alguma coisa aconteceu. E aqui com 4 de paus, com notícias distantes, por caminhos distantes, e a carta da justiça, aqui realmente é uma clara libertação. Aqui é a justiça divina sendo entregue e você tendo a oportunidade de colher e ser feliz de novo. Aqui eu vejo sagitariano, sagitariana conseguindo avançar, evoluir, conquistar coisas que até então, até agora estavam paradas, estavam estagnadas na vida de vocês. Agora vocês ganham uma força motriz, uma movimentação. Aqui eu vejo uma fluidez novamente acontecendo na vida de vocês, com tudo que tem que deixar para trás, e aqui as novas oportunidades, novos relacionamentos, as suas questões pessoais, a sua vida como um todo, indo para um caminho de glória, indo aqui para um caminho de vitória, indo aqui para um caminho de celebração. E aqui vocês também conhecem outras pessoas, tá? Aqui vocês têm outros relacionamentos. Vocês podem já estar em outro relacionamento, podem estar iniciando, conhecendo pessoas aqui. E de fato, alguma questão, alguma conexão dessas vinga, porque é o 4 de paus, né? É a vitória, é a celebração, é o casamento feliz, né? Não só um casamento de pessoas, mas assim, um casamento de uma celebração, vocês em paz, vocês em festas, vocês afim e com vontade de ser feliz de novo e conseguindo agora, libertados de uma carga negativa, de uma carga desfavorável, que uma outra pessoa, sim, estava fazendo em relação a vocês, tá bom? Aqui com 7 de paus, sim, com o portal realizador, aqui vocês têm um desejo realizado, aqui o pedido de vocês foi atendido, vocês foram libertados aqui, tá? De uma dor. E agora as realizações, muita carta de fogo aqui, só caiu carta de fogo, elemento de vocês, então realmente vocês agora estão recuperando o poder pessoal, a autoapreciação, a autoestima, a autoconfiança, o próprio poder de fogo de Sagitário, entendeu? Recuperando as asas aí. Então aqui vocês passam por um portal de realização. Aqui vocês conseguem, depois de muita luta, depois de muita defensiva, depois de muito perder, depois de muito desgaste, né? Tanto que a gente termina aqui o jogo com uma carta de desgaste. Foi uma escada de desgaste, de esgotamento, de tristeza, de agonia, desespero e ansiedade, tá? Vocês conseguem aqui ter uma resolução favorável com o 7 de paus. Vocês não precisam mais se defender, lutar a todo momento com essa força emocional, com essa força espiritual, ficar toda hora na defensiva, se defendendo, sei lá, fazendo muita coisa, toda hora preocupado, se fechou o corpo, você tem que fazer um eborra, você tem que fazer um banho, você tem que fazer um descarrego, você tem que ir para a igreja, sabe? Aqui você consegue dar uma relaxada, porque a libertação da justiça já foi feita e ela já está sendo finalizada aqui para vocês. Então vocês estão ficando lá, estão limpos, já ficaram limpos aqui, livres dessas energias que estavam te corroendo e estavam te amarrando, acorrentando alguém que já não faz mais parte da sua vida atual, mas fazia parte de uma forma magística, tá? Espiritual. E aqui no 10 de paus, com o caminhos abertos aqui o 10 de paus, com caminhos abertos com o portal divino do 10 de paus, aqui mais um portal, aqui vocês finalizam novamente um processo muito árduo e muito doloroso de lutas, de conflitos, de confrontos, vocês estavam muito brigando, vocês não estavam tendo mais harmonia em casa, harmonia no lar,
harmonia no trabalho, vocês não estavam mais bem, vocês não estavam calmos, tranquilos aqui, tá? Porque toda hora era uma coisa pra lidar, toda hora era uma questão, sabe? Era sofrido aqui pra vocês, Sagita, entendeu? Mas acabou. Só que chegou ao fim e os caminhos se abrem, porque é dada a hora de vocês receberem um presente, é dada a hora de vocês terem uma resolução favorável de uma questão do passado em relação a uma outra pessoa que estava te estagnando espiritualmente, te impedindo de fluir, de crescer, de evoluir, desenvolver. Aqui vocês fecham a conta, deixam essa carga para trás e vão viver, tá? Aqui vocês estão livres novamente, Sagitário. E a gente finaliza até, ó, no fundo do tarô, do fundo do deck, a gente tem aqui o Pajem de Copas. Pajem de Copas, uma nova emoção, tá? Uma carta essa pra vocês aqui que tá falando sim de um novo relacionamento à vista para quem quiser, tá bom? O novo relacionamento à vista, uma nova proposta romântica que pode acontecer, alguém que você já pode estar de olho, alguém que já pode estar de olho em você e que tava aí esperando o momento certo para conseguir chegar, para conseguir ficar, né? E ficar aqui em harmonia, em paz e tranquilidade, porque agora é isso que vocês estão dando. Paz, tranquilidade, período de luta, de agonia, de angústia, de defensiva, conflito, confronto, contenda e desarmonia já passou, tá, Sagitário? Então aqui vocês se liberaram de uma carga muito pesada em relação a alguém do passado e os guardiões aqui dizem que vocês já estão livres. Graças à justiça divina, tá bom? Sagitário, é isso que eu tenho pra vocês essa semana, eu espero que tenha ajudado. Curte, comenta aqui se gostou, me fala o que vocês acharam, tá bom? Como eu disse, sim, é uma leitura mais rápida, porque ela é focada e direta ao ponto, tá bom? Novamente, para consultas particulares, o meu contato tá sempre na descrição do vídeo. Tendo interesse, é só me chamar. Minha agenda para esse mês continua aberta, tá bom? Muito obrigado, Sagita, eu agradeço. Uma ótima semana para vocês. A gente sempre se vê numa próxima. Tchau, tchau.